Glória a Deus. Nós vamos passar agora para o nosso talk. Queria pedir para a galera aqui nos ajudar. Pode vir, Charles, pode vir. A gente vai trazer os equipamentos um pouquinho para o lado. Vocês vão ajudar aí a arrumar o palco. E nós vamos nos preparar. Pessoal da técnica, da gravação, mesa de som, backup, todo mundo aí bem antenado para a gente não perder nada. Vai ser bênção esse tempo. E nós já vamos nos preparando para chamar os nossos convidados. Isso. Acho que tá bom. Deixa eu pegar minha mesinha aqui. Beleza, vocês estão preparados? Nós vamos chamar nossos convidados de hoje. Vocês estão preparados, gente? Olha, se não tiverem, a gente vai mesmo sem estar, tá? Porque é mais emocionante. O Mica pode mutar o teclado, eles estão pedindo aqui? Eu acho que eles vão tirar. Beleza? Então vamos lá, gente. Nós queremos então chamar os nossos convidados. Nós vamos chamar aqui o Thiago Kozak, a Eva Terres, nós vamos chamar a Bruna Borges e também o pastor Mário Gomes para sentar e compor essa mesa aqui com a gente. Amém? Pode subir. O Thiago, ele é advogado, muito experiente. Pastor Eduardo está aí, não? Muito experiente, faz parte da nossa igreja. Todos aqui são da nossa igreja, são pessoas muito importantes, muito amáveis. Quando nós estávamos no AP, a gente falou sobre isso. Você precisa também se conectar com adultos. Às vezes você está lá no café e você vê um adulto tomando café, dá a mão para esse adulto, pergunta como é seu nome, você trabalha com o quê? Todos esses adultos estão ansiosos para fazer 1 minuto, 30 segundos, 3 minutos de mentoria na sua vida, te direcionar, te abençoar. Então você pode chegar perto de qualquer adulto aqui da igreja. Qual é o seu nome? Tudo bem? Eu sou do Start. E puxar papo, puxar uma conversa. Eu acho que aqui tá bom, consigo ver vocês. Eu ia sentar, mas eu achei melhor eu ficar de pé, que daí eu consigo me mexer melhor. E Thiago, advogado, muito experiente, Eva Terres, pedagoga, escritora também, né? Escritora, conselheira aí, trabalha com escolas, depois vocês podem falar um pouquinho sobre eles. A Bruna Borges, psicóloga, tem o consultório dela, tem um time atendendo junto com ela. O pastor Mário, além de ser pastor, é médico também. Pastora Renata está aqui, que é médica também. E nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está bombando na cidade. Não é um assunto fácil, mas nós entendemos como igreja que a gente precisa trazer esse assunto para vocês. Um assunto muito importante. A gente já vai abrir nossa sessão de perguntas. A nossa cidade tem sido bombardeada com alguns casos bem sérios envolvendo a segurança e a integridade física, mental, espiritual e o futuro também das nossas crianças e adolescentes. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Eu queria pedir para vocês não conversarem com um amigo do lado, para não desconcentrar os nossos convidados. Eles precisam estar bem atentos, porque eles vão ser bem sucintos na resposta deles, então eles vão ser bem diretos, e você não pode perder. Às vezes o que você vai ouvir aqui é uma chave para você, ou uma chave para quem você conhece, que esteja passando por um tempo de dificuldade. Enfim, a nossa cidade está passando por alguns momentos, e a gente percebeu que vários casos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes têm sido falado em nossa cidade. Quem já ouviu falar sobre esses assuntos nos últimos dias, levanta a mão aí, só para a gente medir. Incluindo o caso do busão, né? Entre outros, né? Então nós estamos aqui como igreja para abençoar a vida de vocês. Nós estamos aqui como igreja para ministrar na vida de vocês, orientar. Eu queria que algum líder, por favor, separasse esse grupo aqui, por gentileza. Separa os 3 aqui, por gentileza. Isso. Então a gente está aqui como igreja para abençoar a vida de vocês, para ministrar sobre a vida de vocês.
e que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, protegidos e, sobretudo, amado por Deus e amado pela igreja que você é família, pela igreja que você faz parte. Amém? Então, a nossa primeira pergunta é uma pergunta geral. Aí, quem for responder a pergunta, você já fala, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Você já pode repetir seu nome, falar brevemente o que você faz. A gente já falou, mas se eu esqueci alguma coisa, você pode acrescentar. E eu vou jogar uma pergunta para o alto aqui. Quando nós falamos em abuso ou exposição sexual precoce, o que vocês percebem que os adolescentes não sabem, mas eles precisam saber na lata? Quando se fala de abuso, portanto, quando se fala de exploração de menores ou adolescentes, o que eles não sabem, mas eles precisam saber na lata, assim, ó, curto e grosso, direto e reto, o que eles precisam saber que talvez eles não saibam? Quem se sentir confortável aí pode abrir. Sim. Abre a discussão, bola está no alto. Quem pegar é dele. Boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Me chamo Eva Terres, como o pastor já falou, sou pedagoga, escritora e especialista em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Um tema bastante sério e bastante necessário para os nossos dias de hoje. E quanto à pergunta do pastor, o que nós devemos saber? Que ninguém de nós que está aqui dentro desse recinto está livre de sofrer algum tipo de violência sexual. Todos nós estamos vulneráveis. Mas vocês, adolescentes e jovens, certamente são os mais vistos, os que estão mais em vulnerabilidade. Então, nós queremos, assim, deixar esse recado que ninguém está livre, certo? Boa noite, eu sou a Bruna, psicóloga, especialista em casal, família e alguns transtornos mentais específicos. E sou perita também no Tribunal de Justiça. E lá eu faço avaliações de crianças, psicológicas de crianças que foram abusadas, de crianças que estão com pais separados, de violência doméstica, né? E a gente vê isso todo dia. Quando eu entrei para trabalhar lá, eu falei, meu Deus, é muito mais do que eu imaginava nessa cidade, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, pode parecer simples ou você possa nunca ter pensado sobre isso, mas eu quero dizer para você que quando você envia um vídeo sexual para outra pessoa, você está abusando dela. Uau, sério, Bruna? Sério? Porque você está colocando ela numa vulnerabilidade sexual que ela não deveria estar. E quando você pede uma foto íntima de alguém, você já está abusando também. E quando você envia uma foto para alguém, você também se coloca numa situação de ter uma forma de ser abusada ali, né? Então, eu quero que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Se você viveu ou está vivendo algo parecido, é hora de parar. Posso dar uma palavra aqui, tudo bem, gente? Dar uma palavra pastoral aqui nesse momento. Eu me chamo Mário, como o pastor Renatinho falou. A gente tem uma vivência de algum tempo profissional, como médico mesmo, como ele disse também, mas também familiar, pessoal, pastoral, conversando com pessoas, conversando às vezes com adolescentes da idade de vocês. Eu quero dizer o seguinte, primeira coisa, você não está aqui por acaso nessa noite. E você está aqui porque você quer algum compromisso com Deus. Então, nós precisamos entender com quem nós estamos lidando. Nós não estamos lidando com um companheiro nosso, um amigo, somente. Nós estamos lidando com o Criador dos céus e da terra. E por isso, o que foi colocado aqui é o seguinte. O que foi colocado aqui pela Bruna, por exemplo, agora ela disse, olha, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com os seus atos. Então, nós prestamos conta a Deus do que nós fazemos. Então, isso é muito importante, eu acho que é o passo inicial. Nós estamos aqui porque nós queremos um compromisso com o Pai, que nos ama, está aqui de braços abertos para curar as nossas feridas,
mas também nós precisamos aqui, e eu quero que você, nesse momento, tome essa posição. Eu quero esse compromisso com Deus. Eu vim aqui, eu não estou aqui por acaso. Talvez você esteja aqui porque seu pai e sua mãe falou para você vir, e o que é ótimo, mas o primeiro passo é esse, compromisso, compromisso. Nós vamos aqui tomar atitudes nessa noite, amém? Bom, pessoal, meu nome é Thiago Kozak, eu sou advogado, eu tenho pós-graduação em Direito Público, Direito Penal e Processo Penal, também já fui professor de Direito Penal entre os anos 2019 e 2021 na Faculdade de Unopar. E em relação a essa pergunta que eu tenho para dizer para vocês aqui, na questão também da responsabilidade, ou responsabilização do adolescente, e muitos acham que talvez o adolescente ele é imune, né, à responsabilização. O adolescente ele é considerado inimputável perante a lei, correto? Seria a pessoa de 12 anos completos até 18 anos incompletos, muito embora ele não é ausente de responsabilidade. Então, o adolescente que, por exemplo, praticar uma conduta prevista lá no Código Penal ou no Estatuto da Criança e Adolescente, ele pode sim e será responsabilizado por isso. Daqui a pouco, talvez, numa próxima pergunta, nós podemos espelhar aqui, vocês vão poder ler, que nós temos dispositivos no ECA, inclusive, que ele prevê sanções, né, não criminal, mas nós falamos que o adolescente ele não pratica crime, mas ele pratica ato infracional. E você pode ser, por exemplo, lá, pego no seu celular, cair numa teia de investigação da polícia, que tem muito, inclusive, nessa seara de abuso de criança e adolescente, investigação criminal. Nós temos agentes de polícia federal, civil, infiltrados na internet para combater esse tipo de crime, e, de repente, você compartilhar uma mensagem, um vídeo, e você cai numa rede dessa e você pode passar essa vergonha, essa humilhação, né, de, inclusive, ser internado. Né, lá, o Sense 1, Sense 2, né, nós temos todo um sistema, um aparato judicial, que uma rede de proteção a crianças e adolescentes. Então, fica aqui nessa minha primeira Thiago, participação. Sim? Eu acho que você já entrou na segunda pergunta, e que bom por isso. A segunda pergunta, ela vai dizer assim, ó: quais as consequências legais para quem comete um abuso contra o menor? Para quem compartilha imagens ou vídeos? Eu acho que esse é o início da resposta da primeira pergunta, que é para você. Então, acho que você já pode pegar esse gancho, claro, e já responder isso aí. Perfeito. Então, é exatamente isso. Nós temos lá no ECA, não sei se a pessoal pode rapidamente até projetar aí para vocês, que vocês possam ler, né, o que a lei fala. Né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, para quem tiver curiosidade, a Lei 8.069, de 90, que ela dispõe sobre os atos infracionais cometidos, né, pelo adolescente, além de outras situações, como guarda, né, enfim. E aqui, acho que é mais para baixo, se você puder chegar lá no artigo 218C do Código Penal. Mas, enfim, eu vou falando aqui. Nessas situações de abuso envolvendo esse compartilhamento de mensagens, imagens, vídeos, conversa em grupos e compartilhamento em geral, você fica sujeito, tá? Você fica sujeito a uma responsabilização perante a ECA. E você pode, inclusive, sofrer uma internação. Você vai ficar literalmente preso. Não é esse o termo que nós usamos para o adolescente, seria o adolescente ele é apreendido, mas você vai ficar preso. Você vai lá para o Sense, lá você tem cela, é como se fosse uma cadeia. Você pode ficar até 3 anos lá. Tá? Então, acho que ficou bem claro aí, né? Inclusive, quando a gente conversava sobre esse tema, que a gente decidiu abrir, nós falamos sobre isso. Às vezes, um adolescente, ele compartilha, ele está num grupo que ele já deveria sair, porque Deus já mandou ele sair, e ele está nesses grupos, e tem alguém infiltrado no grupo, que ele é um agente infiltrado, né, Thiago? Esse agente infiltrado vai colocar o adolescente ou um adulto que está ali, ele vai colocar numa teia de investigação. E, de repente, a casa do cara... Quem já assistiu aquela série Adolescência do Netflix vai saber muito bem. Mete o pé na porta na casa do adolescente lá e vai ter consequências legais aí, o cara vai estar envolvido. Pode falar, Bruna. Aí você pode pensar assim, mas aqui em Cascavel é uma cidade pequena, isso não acontece, não. Vou falar para vocês, acontece. Eu tive uma paciente de 13 anos que ela caiu nessa teia. Né? E o celular dela, a Polícia Federal bateu na casa dela, apreendeu o celular, o celular dela foi recolhido por conta de, isso já tem alguns anos,
de algo que envolveu, saiu no Fantástico e tudo, né? E o celular dela foi apreendido para investigação, né? Então, isso acontece. Eu trabalhei no Sense, lá dentro da cadeia mesmo, né? 3 anos eu fiquei lá dentro, com adolescentes. E eu vou falar para vocês, a coisa é feia, né? É grave. Você acha que não é séria, cadeia de verdade, né? Então, precisa aí dar uma varrida no seu celular, ver o que está piscando ali que não agrada ao Senhor, ver aonde você está se metendo, que às vezes você nem sabe, né? Quão grave é e precisa fugir disso. Amém. Tem uma pergunta para Eva, e em seguida, como a gente está fazendo, a gente pode fazer esse bate-bola, que é o seguinte, sobre as escolas, Eva, o que você mais observa no dia a dia lá nas escolas em relação à vulnerabilidade dos adolescentes? O que você tem observado lá dentro do ambiente escolar, dos cursos, das conversas, no ambiente da pedagogia do ensino? Sim. Um dos assuntos que mais rola entre os adolescentes ali é que eles estão sendo muito assediados através da droga ilícita. 13% dos adolescentes de 13 a 17 anos já são, né, usuários, e eles são assediados demais. Ah, não, nada a ver. Capaz, né? É só uma experimentadinha. Não, imagina, é só uma maconhinha, é só um... E, então, isso aí acaba com que ele nega uma vez, nega a segunda vez, na terceira, não vai negar. Porque eu sou homem, eu sou, né, imagina, o que os meus amigos não vão dizer de mim, meninas, a mesma coisa. O álcool, que é uma droga lícita, entre aspas, né? E a violência sexual. Lembrando que a violência sexual ela inclui todo tipo de toque, todo tipo de assédio que vem, chega até você, através de um vídeo, como mesmo foi dito agora. Tudo isso é violência. Então, quando você não consegue delimitar ao outro o que pode, o que não pode, você entra nessa, né, sendo uma presa muito mais fácil de ser atingida. Então, essas 3 coisas é o que está rodando mais. Quanto à violência sexual, mais de 15% dos adolescentes de 13 a 17 anos já sofreram algum tipo de violência, quer seja física ou através mesmo da, online, internet, virtual, psicológica. Então, não, mas não é muito, não é nada. Não, mas é só aqui no grupinho do WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp é uma rede social e, como nós já falamos, existe, sim, condições de ter gente infiltrada. Não, mas é só através desse joguinho online. Não, imagina. Roblox, então, gente, vocês se espertem. Discord é um negócio assim absurdo que tem acontecido ali. Então, preste atenção. E isso vicia e leva, né, a querer mais e achar que você está conversando com o teu amigo, conversando com o teu colega. Com a inteligência artificial, hoje, você fica na mão dos criminosos, porque é a cara do colega, é a voz do colega, é a voz do amigo, é a voz do primo, e não é. Então, isso aí é um alerta assim, bem sério que a gente quer deixar para vocês. Eu acho que você já respondeu a segunda, que também são os pequenos cuidados que a gente tem que ter, mas se alguém quiser comentar essa pergunta, também queria abrir para vocês. Eu vou voltar aqui para a questão do compromisso. Tá bom. A questão da... Né, porque isso, para mim, isso é a raiz de tudo. E eu venho para a época que eu era adolescente, não faz muito tempo não, mas naquela época não tinha internet, naquela época não tinha celular, mas existiam outras coisas que eu tive que dizer não. Eu tive que dizer não. Eu sofri, claro, fiquei isolado, várias coisas, mas eu dou graças a Deus porque eu escolhi esse caminho de me firmar naquela época. Então, mais uma vez, eu repito,
você não está aqui por acaso nessa noite. Você está aqui para firmar, mais uma vez, um compromisso com Deus. De dizer, não, eu vou sair daquele grupo, eu não vou participar do que está dizendo aqui, do que está sendo dito aqui, desses instrumentos que estão sendo usados para aprisionar. Então, é isso aí, gente, é compromisso. Beleza, amém. Vamos para... Tiago ia falar alguma coisa, senão eu já passo para o próximo. Ok. Vamos falar sobre o impacto emocional e espiritual que pode acontecer na vida de um adolescente? Além da lei, além da prevenção, a gente também precisa falar de dores e marcas que ficam no coração desses adolescentes. São traumas para a vida toda. Só quem teve num consultório, quem teve num aconselhamento, quem já conversou com amigos ou com adolescentes que já foram marcados através do abuso, através do toque, através de palavras, através de tantas formas de abuso, sabe como isso fere. E são feridas que são carregadas até a idade adulta. Famílias podem ser atingidas por causa de uma decisão que foi mal tomada na adolescência ou de uma não observação. Enfim, né? Eu queria direcionar essa pergunta para a Bruna. Bruna, como que um adolescente que passa por um abuso, por uma exposição, como que ele geralmente se sente? Quais são os traumas que esse menino carrega? Eu já quero emendar com a segunda pergunta. E se tiver alguém aqui ou algum amigo que sofreu abuso, ou você que está ouvindo sofreu abuso, o que esse cara pode fazer? Né? Então, veja, são duas perguntas em uma. O que essa pessoa sente, carrega, e o que, se aconteceu com alguém que está aqui ou com alguém que vai assistir, caso seja disponibilizado, o que essa pessoa pode fazer? Tem recursos, você pode... Então, vamos lá. Impactos emocionais. Primeiro, quando uma adolescente ou um adolescente, né, e qualquer idade, às vezes um adulto mesmo, ele sente a vergonha, né? Então, eu vou contar para vocês. Eu tinha mais ou menos ali 11 anos, 12, e eu estudava no colégio militar e eu chegava em casa às 7 horas da noite, mais ou menos, e eu descia no ônibus e eu andava mais ou menos uns 500 metros a pé sozinha até o meu apartamento, né, com meus pais. E nesse caminho era muito escuro e eu só ouvi alguém me agarrar. E esse menino começou a me agarrar e eu não vi mais nada. E ele começou a me agarrar e me puxar pro mais escuro ainda, pro mato. E eu comecei a gritar e ele começou a me agarrar mais ainda. E graças a Deus eu consegui me soltar dali e sair correndo para casa em pânico. Em pânico. E nesse caminho do pânico era assim: o que meu pai vai pensar de mim? O que a minha mãe vai pensar de mim? Ou o que os outros vão pensar de mim se eu contar isso? Né? Então a vergonha vem, o medo vem, a tristeza vem, o desespero vem. E graças a Deus eu consegui contar para o meu pai. Né? Ali existia uma vulnerabilidade, porque a gente pensa, nunca vai ser com a gente. E Deus me livrou, graças a Deus. Então, um ponto importante até, não fique sozinha em lugares escuros, saia da vulnerabilidade, saia dos perigos, porque pode pegar qualquer um de nós, né? Então, pode vir medo, vergonha, culpa, pensar assim, a culpa foi minha porque eu estava aqui, eu que estava nesse escuro. Pode vir N motivos, né? E você pode duvidar do seu próprio valor, você pode perder a confiança nos outros, você pode se sentir sozinho, incompreendido. Como que eu vou contar isso aqui? Não vão me entender, né? E um ponto muito importante aqui. Eu atendi uma paciente uma vez que ela nunca teve coragem de contar para ninguém sobre o abuso e ela foi literalmente estuprada mesmo, né? Mas nesse estupro, ela sentiu prazer. Teve um momento que ela gostou. E ela é de carne e osso, ela tem hormônios, ela funciona. Não foi um estupro de machucar, entendem? E ela nunca teve coragem de contar e de se tratar isso, achando que por ela ter, em algum momento, gostado daquilo, ela não se sentia digna de ser tratada ou de ser sarada. Então, é algo muito mais profundo e complexo. Quando algo invade a tua intimidade, a tua privacidade, não importa se você gostou ou não, precisa ser tratado e sarado. E aí podem vir impactos como ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, que são graves e a olhos da ciência não tem cura,
tá? Aos olhos do Senhor, sim, mas da ciência não tem cura, tem que tratar para o resto da vida. Pode vir traumas para o seu casamento, depois você não conseguir se relacionar. Pode vir insegurança em várias áreas da sua vida, né? E o impacto espiritual, qual seria? Por que que Deus me abandonou? Por que que Deus não me protegeu disso? Por que Deus não me livrou? Perder a fé, se distanciar do Pai. Deus não tem culpa disso. O mundo é mau, o mundo está cheio de pecado. E nós precisamos estar olhando para o Pai, nos blindando, nos protegendo, nos cercando do Senhor a todo momento. Então, eu quero dizer para você que o que aconteceu com você não diminui o seu valor, não diminui quem você é, não muda a sua identidade e não destrói os propósitos de Deus na sua vida. Ah, mas eu fui estuprada, então agora eu não tenho como mais cumprir o chamado do Senhor na minha vida. Não. Eu falo, ninguém destrói o seu propósito, somente nós mesmos. Então, nada que aconteceu na sua vida, nada do que fizeram com você, tem a capacidade e o poder de mudar a sua história daquilo que Deus preparou. Amém? Então, o que fazer, né? O que você pode fazer? Primeiro, o primeiro caminho que a gente diz é procure o seu pai, procure a sua mãe, né? Peça ajuda, converse. Mas muitas vezes você está num ciclo familiar que talvez você não tenha como ser ouvida, não tenha como ser apoiada. Se você contar, o seu pai vai te bater, vai brigar, né? Ou a sua mãe. Eu falo, procure. Se você está aqui, você tem uma liderança que ama você. Procure os seus pastores, procure os seus líderes. Né? Procure ajuda. Né? Se você soube que um amigo está nessa situação, incentive ele a contar, vá com ele, pegue na mão, eu estou junto contigo, eu vou junto, vamos lá, vamos conversar, você precisa resolver isso. Eu tive uma paciente, ela tinha 74 anos, e ela viveu mais ou menos aí uns 60 anos da vida dela guardando esse segredo, porque ela nunca conseguiu contar para ninguém. E foi um casamento difícil, triste, porque ela não conseguia ser ela mesma. Então, é algo que eu falo para vocês, quanto mais cedo vocês resolverem isso, quem passou por isso, né? Mais cedo você vai se libertar e ser sarado e tratado. Amém. Pastor Mário, eu vou estender essa pergunta logo para você, que é a mesma temática, mas eu só queria fechar com uma coisa. Talvez a Eva ou o Tiago possam nos ajudar com essa pergunta também. A Bruna já falou muito bem. Quais são os caminhos, se isso aconteceu, alguém passou por isso, na sua próprio ambiente de segurança, que é um ambiente familiar, um tio, um primo, alguém da casa, para onde correr, como falar, como denunciar esse tipo de coisa. Talvez vocês possam nos ajudar com isso? Lembrando que a violência sexual acontece mais de 67% intrafamiliar. O que significa? É um pai, um avô, um tio, um primo, o irmão mais velho, madrasta, padrasto, avó, enfim, intrafamiliar. Então, de repente, você vai dizer assim, tá, mas e agora eu faço o quê? Eu não vou contar. Foi meu pai, meu padrasto, meu tio, meu avô, meu primo, que nós estávamos numa brincadeira e acabou me passando a mão ou, né, sem o meu consentimento. É importante demais que você não guarde isso para você. Procura alguém da tua confiança. Se de repente não é dentro de casa, na escola, aqui na igreja, graças a Deus nós temos aqui pessoas que estão aqui para ajudar. Procurem e falem. E o próximo caminho, obviamente, que é a denúncia. Porque quando nós falamos nesses números de casos que nós não gostamos de falar números, são pessoas, crianças, adolescentes e vidas. São famílias e são gerações. Né? Nós entendemos assim, que são gerações que podem estar sendo aí dilacerada com um caso de um abuso sexual. Então, busca ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo e nem culpa, que são as 3 coisas que realmente fica ali na pessoa, e denúncia.
Então, se é 10% dos casos apenas denunciado, nós temos um número imensamente maior daquilo que se é registrado. Então, busque ajuda, não se cale. Ninguém pode calar a tua voz. Ninguém. Nem que você esteja embaixo de ameaça. Procure ajuda. Não tenham vergonha. Procure aquela pessoa que você vai confiar. Não, então é na escola, será que é alguma professora, coordenadora, diretora, a merendeira, não interessa quem. Procura algum adulto para você estar abrindo seu coração, porque certamente o que acontece na infância não fica na infância e a gente tem que buscar ajuda para começar a cura. Pessoas curadas curam. E é só o Senhor que faz o término ali dessa cura mesmo, é o Espírito Santo. Mas é isso. Da minha parte, eu quero complementar com 3 pontos, vou tentar abordar bem rapidamente. Tá? Importante essa questão da busca de uma pessoa confiante, um líder de igreja, uma direção do colégio, caso você não tenha apoio em casa, na família, ou, de repente, isso tenha acontecido na família, porque nós temos todo um sistema de justiça, um aparato preparado para tratar esses casos. Inclusive, processos correm sob segredo de justiça, o seu nome não é exposto, você não é revitimizado novamente. Né? O que é a revitimização? Muitas vezes a pessoa ela sofre abuso, ela vai na delegacia, é exposta, todo mundo fica sabendo. Não. Hoje, o nosso sistema processual no Brasil ele está bastante avançado neste ponto. Segundo, a responsabilização do agressor. Você tem que pensar que nós sabemos que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você deve cuidar dele e você deve prezar também o quê? Do seu irmão, a sua irmã. De repente, você tem lá a questão de você denunciar, você vai fazer com que esse agressor ele não repita novamente, talvez com uma pessoa próxima a ti, ou até mesmo desconhecida, mas um irmão, uma pessoa que também pode, eventualmente, sofrer essa agressão. Então, você tem que ter essa consciência também que aquele que fez errado, ele tem que ser responsabilizado. E um terceiro ponto que eu faço aqui, já é um apelo do ponto de vista profissional, sempre ter responsabilidade. Não utilizar, por exemplo, o que acontece muito, eu como profissional vejo, infelizmente, acusações levianas ou falsas. Principalmente mulheres casadas que, às vezes, acaba por uma situação de raiva, enfim, acaba acusando o companheiro, o namorado, o marido, de ter agredido sexualmente, inclusive, mas de forma falsa. Então, também fica essa questão que eu gostaria de levantar para vocês, que como advogado, eu já atendi vários casos como esse, e isso destrói a vida da pessoa que ela é acusada falsamente. Então, tenha essa consciência, essa responsabilidade de, quando vítima, denunciar sim e buscar apoio, buscar ajuda, e, no caso de uma raiva, qualquer situação, uma briga, nunca acusar alguém falsamente, porque isso é muito grave. O que nós estamos falando aqui são situações gravíssimas, e aquela pessoa acusada ela vai responder um processo longo, duro, e ele vai ser muito penalizado. E, infelizmente, se for falsa acusação, não preciso nem dizer aqui que seria uma grande injustiça. E complementando isso que o Tiago falou, isso é muito real. Eu atendi uma vez uma paciente de 13 anos que ela denunciou o professor dela da escola por abuso dentro da escola. E foi comprovado que aquilo não era verdade, Resumindo a história, ela foi obrigada a fazer acompanhamento psicológico por tempo indeterminado e obrigada a pagar uma multa de 1 salário mínimo para esse professor por 12 meses. Tá? Quem teve que pagar isso? O pai e a mãe. Então, existe também o outro lado daquilo, da consequência e do que pode ser causado na sua vida e da ficha que vai ficar lá, daquilo assinado lá do que você fez na sua história, no seu nome, enquanto você estiver aqui. Já vou jogar a pergunta para o pastor Mário, eu só quero fechar sobre os canais de denúncia. A gente ouve falar sobre o Disque 100. Existem alguns canais de denúncia que vocês podem, nos adolescentes, recomendar? Tiago, Eva, vocês podem... Olha, são aqueles já conhecidos. O Disque 100, ele é específico para essa questão de abuso de criança. Nós temos o Nucria também, que é o núcleo de atendimento de crianças, contra o abuso à criança e adolescente.
o próprio 190 da Polícia Militar, o próprio Ministério Público, né? E aí já fica a cargo de um promotor de justiça, lá no Fórum de Justiça, aquela pessoa que quer fazer, talvez, algo mais reservado, você pode, sim, buscar diretamente a Promotoria de Justiça. Enfim, são esses canais, além de outros também, né? Sempre procurar o apoio de uma pessoa adulta, né? De alguém que possa ali te dar esse amparo. Amém. Pastor Mário. Conselho perdão. tutelar também, né? Sim. Importante. De repente, vocês recorrerem, vão ser acolhidos. E lembrando que, né, você vai ligar para o Disque 100, 190, não precisa se identificar, não tem rastreador, não vão saber que é do seu celular. Enfim, é bem seguro isso mesmo. Pastor Mário, eu queria que o senhor fizesse as considerações sobre esse tema que foi aberto, que agora ela é médica e pastoral, mas também eu queria que você falasse um pouco do olhar de Jesus sobre tudo isso que pode acontecer. Como Jesus, Deus, o Espírito Santo, enxerga um adolescente, uma criança que passou por isso. Enfim, o que a Bíblia diz, né? Vamos lá, então, primeira coisa, Jesus está aqui. Ele não é uma filosofia, ele não é uma ideia, ele é uma pessoa e ele está aqui. E se você, nessa noite, sofreu abuso, ou foi um agente desse tipo de mal, ele está aqui para restaurar. Que foi ferido, ou a ferida que você causou também, para restaurar o teu coração. E eu gosto muito da história que Jesus contou, que é do filho pródigo. Ali é um caminho de cura e de restauração. Então presta atenção nessa história, eu vou rapidamente resumi-la. Filho pródigo, ele se meteu, né, numa situação que inicialmente era uma situação prazerosa, ele gostava muito, mas ele depois entrou num abismo. E ele, então a Bíblia diz, e a história que Jesus conta, diz que ele caiu em si. Então ele percebeu, eu estou com um problema grave, eu estou com um problema sério. Então a primeira coisa que você tem que entender, se há uma situação na sua vida, isso pode se ampliar para vícios, coisas difíceis, traumas difíceis que você tem, você precisa entender se há isso e cair em si e dizer, eu tenho um problema sério que eu não consigo resolver sozinho. Eu não consigo resolver sozinho, eu não consigo sair daqui. O filho pródigo foi assim. E aí, segundo ponto, ele entendeu, e a Bíblia fala que ele foi em direção ao Pai. Ele foi para os braços daquele que podia resolver. É por isso que eu falei no início, você não está aqui por acaso, você está na casa do Pai. E é Ele que pode resolver. Então, corra para o Pai, esteja aqui buscando o Pai. Então, o filho foi em direção ao Pai. Terceiro, o filho no caminho, se você ler essa história, está lá em Lucas 15. Jesus conta que ele começou a ensaiar o quê? Uma confissão. Ele começou a ensaiar, falar, eu vou dizer o seguinte, eu pequei, Pai, contra o Senhor, eu fiz isso, eu errei. O que ele quis fazer? Trazer a luz, como foi dito aqui, não esconda isso, traga para a luz, traga para a superfície, não deixe lá no fundo o que aconteceu, procure alguém da sua confiança, denuncie, traga para a luz. Quando você traz para a luz, o inimigo fica envergonhado, porque ele quer que você deixe no escuro. E nunca sare isso, que essa ferida fique sempre aberta, no escuro, sem sarar. Então ele trouxe para a luz. E quarto, ele voltou para a família, para o pai, para o irmão dele não ficou muito satisfeito no início, né? Porque ele tinha voltado, voltou para o pai fez uma festa. O que ele fez então? Ele voltou, ele veio para um círculo de confiança, uma estrutura de confiança, é o que você tem aqui. Aqui você tem líderes, você tem pastores que te amam, e você tem aqui uma estrutura de apoio. É isso. É assim que Jesus cura a gente. Amém. Proteção, exatamente. Pessoal, nosso tempo acabou. Esgotou o nosso tempo, mas eu quero fazer uma coisa aqui. Duas coisas. Coisa número 1. Se você tem uma pergunta que ela está queimando no seu coração, você não pode ir embora sem fazer essa pergunta, porque está bombando no seu coração aí. Então, vai ser uma pergunta muito assertiva, que está queimando no seu coração, que você não está aguentando.
Então, eu gostaria que você fizesse essa pergunta. E aí nós vamos fazer as considerações e eu vou ler um versículo para nós encerrarmos. Está queimando seu coração? Você precisa fazer uma pergunta que está engasgada? Pode falar que é o seu amigo, não precisa dizer que é você. Brincadeira. Mas você pode fazer essa pergunta. Levantou a mão, pode fazer a pergunta. Como que um adolescente pode perdoar um abusador? Pastor Mário, Bruna, ou qualquer um de vocês pode responder. Eu vou começar, se alguém quiser complementar. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Não estou dizendo que é fácil, não disse que é fácil, mas é uma decisão do coração. De liberar a dívida, de dizer, olha, aquela pessoa não me deve nenhuma compensação no meu emocional. Não é ela que vai me curar, é Deus que vai me curar. Então, é uma decisão e é um processo a ser vivido. E o perdão não é sobre o outro, é sobre o que você está vivendo, né? É sobre a tua história. Então, talvez o outro nunca peça perdão para você. E aí, né? Então, eu falo que tem uma coisa separada aqui também. Perdão é diferente de curar a ferida. O ato de perdoar é uma decisão, como o pastor falou. Mas agora, depois de perdoado, eu sigo sarando e tratando essa ferida até eu ficar completamente sarada, né? E muitas vezes as pessoas confundem isso. Ah, mas está doendo ainda, eu lembro, então, eu choro, então eu não perdoei. Não, talvez você vá chorar muito ainda. Talvez ainda vá doer muito, mas você vai lembrar, a cada momento daquela dor, está perdoado em nome de Jesus. Bruna, já pode fazer suas considerações, então, por causa do nosso tempo. Pode dar sua última palavra, então. Eu quero dizer para você, quero falar para você fechar seus olhos agora, rapidinho. E eu quero dar oportunidade para você, se viveu algo do que nós falamos aqui hoje. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Senhor, me dê coragem para sarar isso no meu coração. Me dê coragem para ter um recomeço. Me dê coragem para continuar a história que o Senhor escreveu para mim. Coloca pessoas ao meu redor para que possam me ajudar nisso. E você que talvez tenha sido o agente causador de algo do que nós falamos aqui, Deus fala que nós precisamos confessar e reconhecer. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Deus, me dê coragem de resolver essa pendência na minha vida. Me dê pessoas ao meu redor que possam caminhar comigo nisso, para que eu possa sair dessa posição de agente e ser um agente de cura na vida das pessoas. Peça perdão ao Senhor e peça agora, isso é para todos, Espírito Santo, mostre na minha vida se tem algo que eu preciso resolver, que eu preciso me libertar, se tem algum grupo que eu preciso sair, algum aplicativo, algum jogo que eu preciso renunciar na minha vida, alguma amizade, me mostra agora em nome de Jesus e me dá coragem para permanecer naquilo que agrada ao Senhor. Amém. Eva, você pode fazer suas considerações, então? Quero dizer para todos vocês que vocês não estão só. Que vocês são filhos, filhas amadas de um Pai, amados de um Pai, que está aqui pronto a proteger, a curar vocês. Também quero dizer que eu atendo ali no Dei Saúde. Se algum de vocês precisarem, pode entrar em contato comigo, Eva Terres, com 2 R's, meu Instagram. Manda um direct e vamos conversar. Precisar só de um abraço. Vou colocar o arroba de todos vocês no grupo, tá? Estou aqui, só um abraço, porque eu poderia ser a avó de todas vocês aqui dentro. Sim, eu tenho 4 netas, uma com 12 anos. Está louca para vir aqui com vocês, viu? Já já ela vai estar aqui com vocês. Então, lembrando que vocês têm, sim, o direito de serem agente da própria
liberdade de vocês em Deus, dizer não e buscar ajuda. 3 coisas que ficam gravadinhas no coração de vocês. Tiago. Foi uma honra, uma satisfação estar participando aqui com vocês. Eu gostaria de direcionar a garota que fez a pergunta. Lá, como que é o nome dela? Desculpa. Amanda, você falou quando que se perdoa alguém, né? Eu, complementando aqui a resposta, realmente isso diz mais sobre você. Olhe para Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo sofreu e Ele nos perdoou. E isso será melhor para você, para a sua vida. Você ficará mais leve, você não precisa ter a convivência, você não precisa aceitar essa pessoa na sua vida, mas o perdão é necessário para o seu próprio bem, né? O seu próprio caminhar com Deus, com Jesus Cristo, né? Como uma cristã, uma verdadeira cristã. Então, por isso a importância, né, do perdão e por isso que acaba sendo fácil vendo por esse lado. Pastor Mário. Amém. É tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. É Ele que usa os profissionais, os instrumentos, os meios. E é Ele que restaura e cura, como nós falamos aqui. Você conhece a história da mulher, a mulher adúltera, aquela mulher que estava ali a ponto de ser apedrejada. Tenho certeza que aquela mulher estava cheia de traumas, de dores, de situações na vida dela, e Jesus sabia disso. E as pessoas foram embora, Jesus falou, ninguém te condenou, né? Eu também não vou te condenar. Então vai agora, tem uma vida nova, segue em frente e não peques mais. Ou seja, agora assuma uma vida de compromisso, de viver para Deus. Então você está no lugar certo e eu louvo a Deus por sua vida. Aqui temos homens e mulheres de Deus que vão impactar essa geração como um exército de Deus, essa cidade para a glória de Deus. Amém. Cada um de vocês carrega uma mensagem, cada um de vocês carrega uma causa, cada um de nós, né? Cada um de nós, líderes, nós carregamos uma mensagem, nós carregamos uma causa, nós temos uma geração para direcionar. Eu quero deixar as portas do Start abertas. Alguns adolescentes, nós temos todos os níveis de adolescentes aqui, emocionais, financeiros, todos os bairros da cidade. Quero também deixar à disposição, quando vocês puderem, se puderem, ofertar um pouco do seu tempo, do seu amor, da sua oração para nós. Converse comigo ou com algum dos líderes. Seria uma bênção vocês fazerem parte disso. Nós tivemos uma única pergunta, mas nós temos aqui 161 corações que são cheios e precisam da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela Bruna. Era a minha fala, e eu louvo a Deus por isso, mas eu não posso deixar de ler alguns versículos para a gente encerrar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, mas eu vou ler do versículo 2, preste atenção nessa leitura. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês, Start, sejam santificados, que vocês... Hoje eu estou muito emotivo. Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Cada um de vocês saibam controlar o próprio corpo de maneira santa e de maneira honrosa, não com paixão ou desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ao seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e lhes asseguramos. Porque Deus não nos chamou, nenhum de nós. Deus não nos chamou para a impureza, mas chamou eu e você, cada um de vocês para a santidade. Aquele que rejeita todos esses ensinos e a palavra de Deus, essas coisas, não está rejeitando ao homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá gratuitamente o seu Espírito Santo. Não rejeite a Deus. Se Deus está mandando você sair desses grupos, saia imediatamente em nome de Jesus. Se Deus está mandando você parar com práticas, pare em nome de Jesus. Deus chama cada um de nós para a santidade. Deus nos chama para o perdão, para a reconciliação, para a cura. Nós somos agentes de cura e promovemos a pureza e a paz. Nós não somos agentes que causam dor e nem causam dano. Se Deus está mandando você sair de algum lugar, terminar alguma amizade,
sair de um grupo, nem que, como o pastor Mário falou, isso lhe custe um isolamento lá da escola, mas é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Fecha seus olhos, nós vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo. Sua presença está aqui. E eu peço, Pai, que o Senhor, como nós oramos, venha com cura e com bálsamo. Se alguém aqui já viveu alguma experiência desse tipo, que nós, como líderes, pastores, psicólogos, advogados, médicos, professores, pedagogos, cair algum caso desse em nossas mãos, que nós não possamos ser negligentes, mas nós possamos abençoar e estender as nossas mãos. E cada adolescente aqui possa estender, Pai, também as suas mãos para o Senhor, de liberar perdão, de não ser um abusador, de não ser alguém que seja um receptor daquilo que não vem de Deus. Senhor, que essa palavra possa ecoar no nosso coração. Protege essa geração, protege a nossa cidade. E se for preciso, que haja, Senhor amado, um conserto, Pai, e eu sei que nessa geração, para que a gente possa ir mais longe. Abençoe nossos líderes, abençoe cada adolescente, nossos convidados, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir muito forte o Senhor. Obrigado. Eu sei que o tema é difícil, mas Deus vai continuar trabalhando no seu coração. Queria chamar a Natasha aqui. Convidados, obrigado. Deus abençoe. Aplauda mais uma vez. Vocês foram instrumentos de Deus na vida dos adolescentes. Foi Deus que mandou vocês aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando.